Oi, gente, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com o GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, para esse Evangelho da Noite. Estamos aqui de segundas e quintas, às 8h30 da noite, com o Evangelho. E nas terças, quartas e sextas-feiras, por volta do meio-dia, 1h, nós temos o momento intimista, tá bom? Meu nome é Marinês, eu sou uma das colaboradoras e hoje eu quero convidar vocês para a gente fazer algumas reflexões. Nós estamos aqui com esse canal, gente, já desde abril, no finalzinho de abril, quando passamos por esse primeiro momento da pandemia e nossos trabalhos tiveram que ficar suspensos. E nós continuamos a realizar nossas reuniões aos domingos, aí intensificamos, marcando todos os domingos com o nosso grupo de trabalhadores e os nossos mentores. E aí a necessidade faz com que a gente vá buscando formas de atender aquilo que nós precisamos. Como havia muitas pessoas precisando muito de vibrações, de trabalhos em relação à saúde, nós começamos a fazer esse trabalho de forma remota. Então, logo depois desse evangelho, nós temos um grupo que se junta para vibrar com todos os nomes daqueles assistidos, das pessoas que nos enviam seus pedidos. Então, se você precisar, por favor, utilize um dos nossos canais, tá bom? Enfim, aí eu comecei a olhar tudo que nós já abordamos aqui. Nós somos um grupo espírita ou espiritualista, né? Nós trabalhamos pontuados no Evangelho do Kardec, mas também ampliamos essa visão para tudo aquilo que falar de amor, falar de Jesus. Então a gente vai buscando temas onde a tônica é tornar o ser humano cada dia melhor. E aí, olhando todos os temas que nós já abordamos, nós vamos percebendo que nós vamos mudando um pouco o enfoque, né? No início da pandemia, nós abordamos muito em relação ao grande impacto emocional que teve sobre as pessoas, sobre como elas se adaptaram, né? Foram se adaptando, né? No início foi um processo bem difícil, principalmente para as famílias que tinham muitas pessoas vivendo no mesmo ambiente, os pais que estavam sem ficar com as crianças o tempo todo, né? As escolas ficaram suspensas, suas atividades. Então, na verdade, todos nós tivemos que aprender muito, muito em relação ao convívio, as emoções que estão dentro de nós, né? E quando somos colocados em situações de mais estresse, de mais desafio, o nosso lado ainda não trabalhado emocional, ele vem à tona. Então, as nossas raivas, os nossos medos, as nossas inseguranças vêm à tona, mas de uma forma que ainda a gente não consegue perceber. E a gente acaba fazendo uma resposta de muito bate-pronto e a coisa sai meia torta, né? E isso pegou todo mundo, né? Todas as pessoas, e não foi só aqui no nosso país, foi o mundo inteiro. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que o mundo passou por uma prova, né? No sentido de ter que testar os seus conhecimentos, testar as suas habilidades, testar a capacidade que o ser humano tem de responder da melhor forma possível, né?
Então, se a gente olhar, nós vamos perceber o seguinte: a evolução do ser humano, ela não é linear, gente, né? Nós passamos por momentos muito intensos de evolução. Se a gente olhar lá atrás, nós tivemos civilizações fantásticas, né? Que chegaram a um momento de desenvolvimento tecnológico, mesmo humano, fantástico. Mas nós também tivemos períodos muito obscuros, né? De muita violência. E se a gente olhar sob o ponto de vista da filosofia espírita, nós vamos entender que existe um histórico aí relacionado a um grande processo do humano enquanto um ser espiritual. Nós tivemos momento, principalmente durante a Idade Média, onde nós tivemos a liberação de espíritos que ainda não estavam em pleno desenvolvimento e que tiveram que vir e encarnar para experienciar a vida material e, ao mesmo tempo, tentar fazer o melhor que já havia vivenciado, né, em termos de aprendizado. Então nós tivemos um período aí na Idade Média muito obscuro, né? Muitos historiadores chamaram do período das trevas. E aí o que aconteceu? Novamente, muitos espíritos de luz se empenharam em começar a reconstruir, que foi o iluminismo. Olha que nome bonito, né? Quando nós começamos a novamente iluminar as nossas ideias, as nossas experiências de vida. E a partir de lá, nós temos uma interação tão grande, né, com os seres que não estão na matéria, que nós chamamos de espíritos, né, mas são os nossos irmãos e nossos amigos desencarnados, que ocupam também vários níveis evolutivos, né? Esses níveis evolutivos têm a ver com as nossas virtudes, nossos aprendizados, e aqueles que já conseguem operar com muito amor frente ao aprendizado de todos nós. Então, o ser humano, ele precisa ser flexível, porque as ideias evoluem, a realidade evolui, e a flexibilidade faz com que as pessoas se adaptem. Como nesse momento de pandemia, nós tivemos que buscar todas as nossas condições de flexibilidade para que nós pudéssemos nos adaptarmos a uma vida diferente, a um momento diferente, e ao mesmo tempo com respostas boas, respostas que garantisse um convívio harmonioso, um convívio pacífico com todos dentro do nosso lar. E nós fomos buscando formas interiormente. Então, ontem nós tivemos o nosso grupo com os nossos mentores e isso foi falado muito. A nossa evolução, ela teve que ser observada em termos eu comigo mesmo, como eu respondo ao que está ao meu redor. Então, nós percebemos que quanto mais nós observarmos o nosso entorno, as nossas respostas ao nosso entorno, nós vamos percebendo que isso já nos revela muito sobre nós. Então, se nós temos um entorno onde as pessoas estão harmônicas, estão em paz, estão construtivas, estão buscando fazer o melhor para o grupo, nós percebemos que essa vibração está no caminho do crescimento, no caminho da evolução.
quando existe muito conflito, quando existe muito medo, muita raiva, muitas dificuldades, nós percebemos que tudo isso é nos colocado para que nós possamos mudar a nossa capacidade de olhar, porque só a observação já altera a nossa realidade. Quando nós percebemos essas dificuldades e nós olhamos com um olhar de nossa, olha, isto está acontecendo, o que eu tenho que aprender com isso? Muda completamente o meu estado emocional frente àquilo que me acontece. Porque eu olho no sentido de buscar como eu posso modificar aquela situação para ficar tranquila novamente. Então, se o outro, naquele dia, está muito agressivo ou está usando palavras que você percebe que causa um desalinho, pare. A responsabilidade é sua, é de quem está ouvindo, em primeiro momento. Se eu consigo parar e perceber puxa, né? Para que está acontecendo isso? O que eu tenho que aprender? Né? Eu tenho que aprender, de repente, a ter paciência, eu tenho que aprender a não dar a resposta na mesma vibração que vem. E aí, com a minha modificação perante aquela situação, eu percebo que o outro também se modifica. Porque quando eu quero alterar as coisas ao meu redor, eu é que tenho que mudar. Eu tenho que mudar a forma com que eu recebo as coisas, como eu retorno a resposta a essas coisas. Então a gente vai percebendo que tudo precisa de paciência. Nós falamos um pouco ontem também com os nossos mentores sobre sermos semeadores. Na verdade, nós somos semeadores, mas somos semeadores para um futuro. Aquilo que nós modificamos neste momento não vai ser alterado automaticamente. Muitas vezes, aquilo que nós semeamos hoje ou plantamos hoje, não somos nós que vamos colher. Uma das coisas muito importantes é que nós precisamos desapegar do resultado. Nós temos que fazer a ação apenas porque aquilo é o certo, dentro do nosso coração a ser feito. O resultado que aquilo vai ter não cabe a nós. Então, por exemplo, nós estamos em plena semana de coletar doações, né? Então as doações chegam e nós vamos separando e aquilo vai tendo um desenvolvimento tão automático de necessidades que vão aparecendo para que a gente possa levar essas respostas. E aí essa semeadura que fizemos da coleta vai se transformando e vai chegando em um número imenso de pessoas. O controle disso não está em você nem em mim, que doamos ou que estamos coletando. Porque ele vai para outras instituições, ele vai para as pessoas que estão necessitadas, essas pessoas vão dando respostas diferentes, e isso vai fazendo girar um nível de vibração tão maravilhoso e tão intenso que modifica um grande número de pessoas e um grupo. Então, ontem um dos mentores, que é o Pai Tomás, falou sobre nós sermos apenas gotículas, pequeninas. Nós não somos tão importantes assim. Nós temos que aprender essa dialética do ser importante enquanto indivíduo, como nos colocamos, como somos importantes e individuais, mas frente a esse universo, nós somos gotículas.
Então essas gotículas, como no orvalho, elas vão se juntando. Você já observou as gotículas? Elas vão se juntando e de repente elas fazem uma poça que vai escorrendo, que vai se tornando um riacho, um rio, e de repente ela deságua num grande mar. O mar é esse Deus maravilhoso que todos nós pertencemos, que nós ajudamos a formar, mas nós somos muito pequenos frente a Ele. A vontade, o caminho, tudo isso é Ele que determina. Mas nós temos uma coisa, nós temos a escolha aqui, nesse lugarzinho pequenininho a que pertencemos, frente ao ambiente onde nós estamos, as respostas que nós damos às pessoas a nosso redor, a ajuda que nós nos prontificamos a realizar. Então, o que nós precisamos é de paciência. Muitas vezes essa paciência, ela tem que ser muito grande porque nós queremos fazer uma ação e já obter um resultado. E nós ficamos apegados ao resultado. Então é esse apego que nós precisamos abrir mão. O resultado não nos pertence, né? E a natureza vai mostrando isso. Eu estava vendo um programa sobre as ilhas em Galápagos e são milhões de anos que a ilha ela aparece, ela se torna uma área de terra acima do mar, e aí o próprio processo dela vai gerando aquele calor, né? Porque são vulcões que faz ela emergir. E aí ela vai gerando uma umidade, e a própria umidade que ela gera faz com que retorne água, e essa água faz com que frutifique vida, e ela vai fazendo um ciclo longo de vida, onde vão aparecendo vegetações, seres vivos, e aí esse processo vai indo, e aí ele mostra nesse programa o processo de envelhecimento das próprias áreas de terra, até chegar a um ponto onde o mar novamente, através da erosão, vai quebrando toda a ilha e ela vai sucumbindo. E aí ela vai ficando somente em formas de crateras, que outras vidas vão surgindo, seres totalmente diferentes, até seres que não têm nem olhos, porque é tão escuro nas cavernas que eles não precisam mais disso. E vai passando muito tempo até que novamente essas áreas ficam imersas e outros tipos de vida vão chegando. Então olha que fantástico ciclo. É um ciclo extremamente longo, mas que vai também se adaptando a novas realidades. Então é isso. Nós temos que fazer a nossa parte. E para isso, para que nós estejamos firmes e fortes, nós temos que alimentar a nossa fé. Nós não nascemos com fé, nós vamos desenvolvendo essa fé. Nós vamos alimentando. E quanto mais nós acreditamos, mais ela vai se fortalecendo e ela vai nos dando mais indícios de que nós temos que confiar nessa energia maior que permeia a tudo e todos. Então, eu vi uma coisa também interessante num livro, que é antes de existir a própria psicologia, que ele fala que o ser humano ele vai para uma evolução possível, que nós possamos olhar tanto para aquele ser individual e pensar o que foi até agora, mesmo em termos de humanidade, né? O que nós conseguimos até agora em termos de evolução. Então a gente vê esse processo evolutivo do ser humano, de como ele responde à sua realidade, mas também tem um aspecto que é onde a gente precisa observar, que é a evolução possível
aonde ou o que eu posso me tornar, até onde eu posso ir, qual é a minha evolução possível. E aí sim, a gente tem que se espelhar naqueles avatares que já passaram pela Terra, como o caso de Jesus Cristo, que traz tanta coisa, tantos ensinamentos, tantas formas de lidar com a realidade, e que nós estamos apenas engatinhando. Nós tivemos muitos avatares, né? Nós tivemos, durante toda a nossa história enquanto humanidade, avatares que trouxeram assuntos relevantes àquele momento. Por exemplo, Buda, né? Que nos traz muito a visão do que existe em torno, quanto eu preciso olhar para mim para poder ser melhor. E Jesus que traz esse lado do amor, o quanto de amor nós precisamos pôr na nossa realidade, nas nossas ações, para criar uma realidade melhor aqui agora, para nós mesmos, não é? E eu achei muito interessante uma frase nesse livro, que é esse como, gente, como fazer isso, né? Então ele diz o seguinte, que o caminho da evolução para o homem, nessa possibilidade dele ser diferente, ser melhor, né? Para a sua comunidade, para o seu entorno, para si mesmo, porque nesse momento, se a gente for bem egoísta, a gente vai perceber que quanto melhor nós formos, quanto melhor soubermos dar as respostas para a nossa realidade, egoisticamente, para nós vai ser melhor, porque a gente não sofre tanto, a gente deixa o sofrimento de lado. Então ele diz o seguinte, ele fala assim, porque nem todos os homens se desenvolvem e buscam, né, tornarem-se diferentes. Ele fala, porque eles não desejam. Então, o que falta a essas pessoas? Será que é só o desejo? Ele fala, se o homem não o desejar, ou não o desejar com bastante intensidade e não fizer os esforços necessários, jamais se desenvolverá. Não há, pois, injustiça alguma nessa diferença entre cada pessoa e a sua realidade. Não é porque um tem mais, outro tem menos, né? É porque falta um conteúdo, vontade, resiliência, buscar, não por um espaço curto de tempo, em função do resultado, mas fazer, ação, fazer continuamente o seu melhor, buscar ser melhor a cada dia. Quando chegar a noite, olhar para tudo aquilo que foi o seu dia. Se ele foi um dia repleto de coisas maravilhosas, o quanto você pôde auxiliar as pessoas da sua família, os seus amigos, ou mesmo as pessoas que você nem conhece, uma palavra, um sorriso, o quanto você conseguiu ser melhor nesse dia. É isso, pessoal. O nosso evangelho é esse. É buscar ser um ser melhor a todo momento, para que essa vibração chegue a todos. A boa vibração, o bem, o amor, ele é contagiante. Assim como as coisas que não são boas. Você vê que quando uma pessoa é agressiva, ela contagia com aquela energia não legal. Então, vamos contagiar a todos. Vamos parar, vamos respirar, vamos buscar uma melhor resposta. Vamos perceber quando o outro está muito agitado ou não está no seu melhor momento, para que a gente
não alimente aquilo nele, e sim a gente pare em nós aquela energia e a transforme. Se for preciso, silenciemos. Se não for possível que para nós darmos uma boa resposta, que então fiquemos em silêncio. Mas vamos modificar. E quando você se sentir num estado não muito legal, pare. Sabe o que você precisa? Respirar. Respire profundamente pelo nariz, solte pela boca e vá buscando pensamentos melhores. Vá lembrando de momentos bons para você, de lugares que te fazem bem. É assim que a gente modifica o nosso estado e, consequentemente, o nosso entorno. Então, pessoal, espero que essas palavras possam fazer com que você também observe e repense nos seus dias, nas suas atitudes, no seu momento, e procure ser melhor a cada instante. Um grande beijo para todos, uma ótima semana, fiquem em paz e assistam ao nosso canal. Tem muito vídeo que nós já debatemos alguns assuntos, e procure observar esses assuntos no seu dia a dia, tá bom? Grande beijo, até mais.